Se você faz parte do mundo da destilação ou da comunidade de destilação caseira, aposto que você já começou a ver manchetes dizendo que a destilação caseira, a destilação como hobby, de repente ficou legal nos Estados Unidos. Acontece que não é tão simples assim e não é bem assim, mas isso ainda é uma grande vitória para o movimento. Então eu conversei com o Rick, da HDA, a Associação de Destiladores Amadores, o grupo por trás do que está acontecendo no momento, para saber a história real, o que realmente aconteceu, o que realmente mudou, o que isso realmente significa para diferentes grupos de pessoas agora e, provavelmente mais importante, o que isso pode significar para o futuro. Quero ir direto para a conversa com o Rick porque há muito o que abordar aqui, mas antes, o principal ponto é se você acredita no que eles estão fazendo. Se você acredita que a destilação como hobby ou a destilação caseira deveria ser simplesmente legal nos Estados Unidos, que você deveria ter essa liberdade, o que você provavelmente deveria fazer agora é acessar o site da HDA e se inscrever como membro. Digo isso agora porque não falamos até o fim do podcast. Quero deixar claro. Vou colocar os links nas descrições onde eu puder. Mas agora vamos para a conversa com o Rick. Tudo certo. Estamos aqui com o Rick, da Associação de Destiladores Caseiros. E nós realmente conversamos há quase 10 anos, Rick. Tem sido uma jornada. Então eu acho que talvez eu sinta, e a gente pode falar disso daqui a pouco, mas eu sinto que tem algo diferente nas manchetes agora. Eu não sei porquê, mas no passado eu tinha pessoas que faziam parte da cultura da destilação, seja do lado da destilação caseira ou do lado legal, entrando em contato comigo e dizendo: "Ei, você viu essa manchete de notícia?" Agora estou recebendo mensagens de pessoas que não têm relação com destilação, mas sabem que gosto do assunto, me enviando manchetes e dizendo: "Olha isso, você sabia?" Sim. Isso é incrível e positivo. Podemos conversar mais sobre isso. Suspeito que alguns espectadores ou ouvintes, dependendo de onde assistem, talvez não conheçam o histórico do que está acontecendo. Então talvez a gente deva contextualizar um pouco a história primeiro, e aí depois podemos entrar no que está acontecendo agora. Sim, acho que seria uma boa ideia. Assim eles sabem de onde tudo começou. Sim. Bem, então, na verdade, primeiro, quem é o senhor? E por que as pessoas deveriam ouvir a sua opinião sobre isso? Porque você tem um ponto de vista bem específico sobre esse assunto. Eu tenho. Eu estou nesse setor há muitos anos. Já fazem 34 anos. Tenho trabalhado com a parte caseira de cerveja e destilação. Na Brew House, começamos isso há mais de 30 anos e entramos na destilação por volta de 2000, quando expandimos para o lado da destilação. Então eu tenho um pouco de experiência nisso. Durante todos esses muitos anos, em grande parte, as pessoas que faziam isso, o que vocês estão fazendo legalmente aí, em casa, as pessoas aqui simplesmente tinham que permanecer nas sombras. E dessa forma, as pessoas, embora não estivessem felizes com isso, meio que aceitavam que esse era o destino delas. Elas geralmente se calavam sobre isso. As coisas mudaram, como você sabe, lá em 2014. E foi aí que o TTP foi até muitos fabricantes e distribuidores de equipamentos de destilação exigindo listas de clientes. E, infelizmente, nos Estados Unidos eles têm o direito legal de fazer isso. E foi aí que nós começamos, sabe, a Associação de Destiladores Amadores. Sentimos que agora era a hora de recebermos o mesmo reconhecimento que os produtores de cerveja e vinho recebem. Tivemos um lobista, passamos por todo esse processo, chegamos a ser incluídos em um projeto de lei, quase foi legalizado. Nossa cláusula foi retirada do projeto de lei, basicamente. Eles colocaram de volta no projeto e ele foi aprovado. Havia forças que não queriam que isso acontecesse. Nesse ponto, as coisas meio que esfriaram. Muita gente que tinha ficado animada, pessoas que tinham ficado chateadas, foram embora e então apoiaram claramente a Associação de Destiladores Amadores na época.
Depois, houve novo entusiasmo quando entramos em um projeto de lei, quando parecia que conseguiríamos algo. Quando o projeto de lei morreu, muito desse entusiasmo também morreu. E, compreensivelmente, todos ficaram decepcionados, além de não verem mais aquela luz no fim do túnel. E assim, isso meio que acabou morrendo. Acho que foi em 2019. Foi pouco antes da Covid que os advogados de Dan Greenberg, que na época estavam com uma empresa chamada SEI, entraram em contato para tentar abordar isso de uma forma diferente. E é mais ou menos aí que estamos agora. Tudo desmoronou por causa de uma coisinha que você talvez tenha ouvido falar, chamada Covid. Isso aconteceu justamente quando estávamos começando a trabalhar juntos e isso colocou o mundo em pausa por quase 2 anos. Mas depois que isso acalmou, nós retomamos. E foi isso que, você sabe, nos trouxe até hoje. Legal. Então, você quer falar um pouco mais sobre o projeto de lei? Como foi a técnica, a estratégia de meio que aproveitar outra coisa para conseguir passar? E então, pelo que eu entendi, o grande problema ali era basicamente o financiamento do lado dos lobistas. Essa avaliação está correta? Parcialmente. Ok. Nós estávamos chama-se Craft Evergreen Modernization Act, algo assim. Eu não lembro mais o nome exato disso. Foi há anos. Mal lembro o que comi no café da manhã. Era uma cláusula que foi criada que teria colocado a destilação caseira ao lado da fabricação de cerveja e vinho caseiros. Teríamos tido o mesmo reconhecimento. Estaria totalmente liberado e legal federalmente. Houve resistência da indústria. Engraçado isso. Infelizmente, mais de 2/3 da Câmara e mais da metade do Senado tinham, na verdade, assinado como coautores esse projeto de lei. Ele não foi para votação porque houve resistência, e eles têm muito dinheiro e lobistas altamente pagos para ir contra a gente. Nós não tínhamos tantos recursos assim. E então, eles conseguiram realmente derrubar esse projeto de lei, porque foi bem no final da sessão. Eles conseguiram derrubar o projeto de lei de vez. Quando a nova sessão começou 1 mês depois, eles reapresentaram o projeto sem a nossa cláusula, e ele foi aprovado facilmente. Então, eles realmente derrubaram o próprio projeto só para evitar que conseguíssemos legalizar a destilação caseira. Então, o projeto maior, porque a parte da destilação caseira estava sendo anexada. O Cristo. Estava tentando meio que nivelar. A intenção era equilibrar a economia para os pequenos produtores artesanais nesse setor, certo? O principal ponto desse projeto de lei, o que ele fazia, que realmente ajudou os pequenos produtores, é que antes desse projeto você tinha que pagar o imposto especial de consumo. Como uma destilaria comercial legalizada, você pagava o imposto de consumo sobre o que produzia no momento em que era produzido. Se você está envelhecendo, está fazendo um bourbon que passa anos em envelhecimento. Você já pagou o imposto de consumo por isso. Não está apenas arcando com o custo dos materiais de envelhecimento, dos barris e do produto dentro deles. Você também está arcando com esse imposto de consumo por vários anos. Ao final do processo, você engarrafa. Como todos sabemos, você perdeu o produto. Então, você poderia solicitar o reembolso do imposto de consumo sobre essa diferença, sobre o que desapareceu. Agora é preciso pagar no ato do engarrafamento. E para uma empresa enorme, tipo a Brown-Forman, como a Jack Daniels, não era algo tão importante. Seu fluxo de caixa já estava estabelecido. Mas para os pequenos, isso fazia uma diferença enorme. Então foi um ótimo projeto de lei. E, na verdade, foi adequado para nós porque era principalmente um projeto de lei relacionado ao álcool.
Só que havia pessoas que não queriam permitir isso para a gente. Ok, então isso desmoronou. Você conseguiu... Entrou em contato com a CSA. Não lembro qual era a original, quem continuou, Competitive Enterprise Institute. Sim, Ok, legal. Você começou a planejar, começou a arquitetar, e aí veio a Covid, pá, tudo foi por água abaixo. Então, acho que não tem muita coisa para contar entre o projeto de lei e a Covid. Mas cerca de 1 ano atrás, também começaram a sair manchetes do Texas. Então, esse seria o próximo passo lógico a seguir? Ou estou perdendo algo entre a Covid e o... no âmbito federal. E outra coisa é que com a Associação dos Destiladores Amadores, nosso objetivo é, no final, obviamente, total. Reconhecimento federal para nós, como ocorre com a produção de cerveja e vinho. Estamos avançando aos poucos e também precisamos considerar os estados, pois vários já legalizaram a destilação caseira. Pode ser ilegal em nível federal, mas eles legalizaram em nível estadual. Mas muitos não legalizaram. Então, Você sabe, mesmo aqueles que estão olhando, você sabe, o que vamos abordar aqui com os eventos da semana passada, isso ainda é só uma pequena parte do que precisamos fazer. Isso não vai ser uma corrida de velocidade, vai ser uma maratona. Agora, o que você ouviu, acho que quase 2 anos atrás, lá do Texas, foi quando processamos o governo federal, o TTB, o Departamento de Justiça, isso foi para o Tribunal Distrital, Tribunais Federais. Mas como a Associação de Destiladores Amadores está localizada no Texas, é esse o distrito, o tribunal, que usamos, certo? E então, sim, a Associação de Destiladores Amadores ganhou aquela causa. E houve claramente mais interesse. As pessoas ficaram animadas e já ouviam falar disso, mas nada comparado ao momento atual. Aquilo foi uma explosão de acontecimentos. Então, Então, o que está acontecendo agora, pelo que entendi, é apenas uma continuação direta do que aconteceu primeiro no Texas. Então, você quer explicar? Parece loucura. Você processou o governo? Tipo, especialmente para alguém da Nova Zelândia que não entende muito bem o sistema americano, o senhor parece um louco, e eu adoro isso. Mas... Explique sua posição ao fazer isso e qual é o argumento para sequer poder fazer isso? e foi exatamente nisso que os advogados realmente se aprofundaram. Eles, obviamente, tinham acompanhado o caminho que seguimos tentando legalizar isso por meio de uma mudança na própria lei. E quando isso não aconteceu, eles analisaram outros aspectos de como a lei foi escrita e sentiram que ela, na verdade, ia contra a Constituição. Que, na verdade, a lei vigente era inconstitucional. E foi nessa direção que eles quiseram seguir depois disso. Você está certo, eu tinha reservas sobre processar o governo. Pensei, que jeito de se colocar na mira. Mas isso tudo foi explicado e parecia um bom caminho a seguir. Isso foi protocolado novamente nos tribunais federais no Distrito do Norte do Texas. E quando isso foi analisado e o juiz concordou que não era constitucional, o governo teve a chance, claro, de recorrer. Então, qual foi o argumento de que isso não é constitucional? Qual é a base jurídica que vocês estão usando aqui? E eu só posso... eu não sou advogado, então não vou te dar todas as evidências legais. Eu só posso explicar do jeito que eu entendo. Nada neste podcast. Meu entendimento é de um leigo. E eu li, claro, muitos documentos judiciais, etc.
E o que ambos disseram é que o governo usou uma regulamentação tributária, o que eles têm permissão para fazer. O Congresso pode estabelecer e cobrar impostos. Onde eles erraram aqui é que a Constituição não lhes dá esse poder. Como o juiz que escreveu o parecer afirmou, você não pode usar uma lei tributária como um instrumento de fiscalização. E ao dizer que você vai cobrar imposto sobre o álcool nesse caso, se você produzir álcool, tem que pagar o imposto. Eles não têm o direito, segundo a Constituição, de usar essa mesma lei para dizer onde você pode ou não pode produzir o produto, apenas que, se você produzir, deve pagar o imposto. Ok. Eles disseram, você pode fazer isso em um armazém. Você não pode fazer isso em uma casa. Mesmo produto, mesmo processo. Sabe, para o Brew House, nosso depósito fica a 3 minutos daqui. Eu poderia carregar ainda lá, trazer para casa e montar aqui. Essa seria a diferença entre ser legal e não ser legal. Conseguir uma licença e não conseguir uma licença. É? Certo. Então, a sua estratégia aqui não é tentar algo grandioso e legalizar a destilação caseira de uma vez, como temos na Nova Zelândia. Só para esclarecer, na Nova Zelândia é completamente legal eu destilar em casa apenas para uso pessoal. Então, eu não posso dar para ninguém, não posso trocar por nada. Tecnicamente, eu nem posso compartilhar. Mas o que eu posso fazer é fermentar e destilar para o meu próprio consumo, basicamente sem nenhuma restrição real. Eu não preciso pagar imposto, não preciso declarar nada, não preciso de permissão. Não existe um limite específico sobre o que eu posso ou não posso produzir. Você não está indo direto para isso. Você só está tentando melhorar um pouco a sua situação nos Estados Unidos e começar a caminhar para o que a Nova Zelândia tem. Estou entendendo corretamente? Exatamente. Nós realmente buscamos exatamente o que a Nova Zelândia tem. É isso que você teria feito. E nós usamos você. Nós pegamos muitas informações da Nova Zelândia, porque, quero dizer, que lugar melhor para conseguir dados mostrando como é seguro do que um país que está em um nível semelhante. Não é como se fosse um país do terceiro mundo. Vocês estão basicamente no mesmo nível que a gente, em termos de economia e de pessoas em geral. Muito, muito parecido. E não é como se isso fosse legal na Nova Zelândia há 100 anos. Foi, como era mesmo, 1996 que legalizou? Você provavelmente conhece melhor a história e a estrutura da Nova Zelândia do que eu, só porque isso virou um argumento. Nós temos muitos dados. Incêndios acidentais, envenenamentos, etc., para mostrar quando estávamos buscando a legalização total, para mostrar ao governo, sabe, aos representantes com quem nos reunimos. Olha, tudo o que vocês ouviram, não. Aqui estão as estatísticas. Podemos provar que isso não está acontecendo. Os incêndios foram a coisa que mais me surpreendeu. Esperávamos ver algum número relevante ali, porque existe esse potencial. Mas esse é outro motivo pelo qual a Nova Zelândia foi ótima como referência, porque sendo legal lá, eles realmente mostravam nas diferentes causas dos incêndios qual era a causa. Fogão elétrico, acampamento e campistas, tudo isso. Churrasqueiras defumadores. E o número foi considerado estatisticamente insignificante. Havia bem menos incêndios causados por alambique do que por fogão elétrico, mesmo só com pessoas cozinhando nele. Eu esperava que fosse maior que o fogão elétrico, talvez menor que o a gás, mas era um número tão pequeno. Isso mostrou, ao apresentarmos essas informações ao governo, que não era tão perigoso. E nós tínhamos informações semelhantes em relação ao, entre aspas, você sabe, o grande medo, aquilo que todo mundo sempre joga na sua cara. Ah, você vai ficar cego. E você realmente tem que... Só ocorre com bebidas adulteradas, quase como se fosse de propósito. Ou você tem que extrair o metanol,
só o metanol sozinho de vários lotes e consumir isso em cerca de 30 minutos. É praticamente a única maneira de realmente se envenenar. Yeah. Mas como o governo não quer que isso aconteça, é claro, eles mantêm essas ideias ou certamente deixam elas se espalharem. É, exatamente a minha avaliação também. Mas a única maneira de realmente envenenar alguém é sendo um produtor safado, usando equipamentos duvidosos, fazendo coisas suspeitas para ganhar dinheiro sujo. Esse é meio que o meu resumo da situação. Tipo aquele caso da Tailândia, né? É mais barato misturar álcool com algo que ninguém deveria beber. Então eles destilam alguma coisa, ou dizem que destilam, e depois colocam álcool desnaturado, ou até mesmo metanol, ou qualquer coisa que consigam arranjar. Eles são basicamente traficantes, certo? Estão adulterando o produto para ganhar mais dinheiro. E se você tira isso da situação, fica realmente difícil. Como você disse, você praticamente tem que fazer algo estúpido de propósito para obter um resultado estúpido. Sim, é preciso se preocupar com a segurança e saber o que está fazendo. Mas eu estava conversando com o Kyle do Clawhammer outro dia, e a analogia que a gente meio que chegou foi defumar frango em um defumador de pellets na sua varanda parece muito mais perigoso e assustador do que destilar em quase todos os aspectos. É mais provável incendiar sua casa com fogo de gordura, e as estatísticas da Nova Zelândia provavelmente comprovam isso. E é muito mais provável que você realmente machuque alguém com uma intoxicação por salmonela de frango mal cozido. Temos liberdade. Eu tenho, até na Nova Zelândia. Não é a terra da liberdade, mas posso defumar frango no meu quintal. Você está certo. Falamos sobre fritadeiras de peru e muitas outras coisas. Especialmente aqui no sul, tirando ocasiões especiais como o Natal, é assim que se faz peru. Certo. E há muito mais riscos com isso. Ferimentos e tantas outras coisas. Mas isso é permitido. Alguém mencionou em um dos artigos que vimos que com essa mentalidade você não deveria ter permissão para trabalhar no seu próprio carro. Não deveria poder sair e arrumar os freios do meu carro. Porque eu poderia me machucar no carro. Eu poderia machucar outra pessoa. Isso é permitido. Então, eu acho que, sabe, na minha opinião, o argumento deles não tem nem de perto o peso que eles gostam de sugerir. Tudo bem. Então vamos voltar um pouco. Em vez de tentar adotar tudo o que a Nova Zelândia tem, você está dando um pequeno passo, está começando devagar. Você está tentando abrir caminho. E o argumento era basicamente, me corrija se eu estiver errado, mas é basicamente usar a lei para dizer que precisamos proteger a arrecadação de impostos do governo. E vamos fazer isso dizendo que você não pode destilar em casa e que isso é ilegal. Essa é a ideia que é inconstitucional. Novamente, de acordo com a Constituição, da forma como isso já foi explicado para mim algumas vezes por esses advogados, mas só para deixar claro, eu não sou advogado, então posso acabar errando alguma coisa aqui. O que eles estão realmente fazendo não é apenas preservar esse imposto e garantir que possam arrecadar esse imposto, mantendo a proibição, não permitindo que se destile em casa. E na própria decisão, não sei se você leu essas 35 páginas, ou seja lá quantas eram. Na decisão, eles realmente argumentam que, ao dizer que você não pode fazer isso em casa, ao restringir o local, você está realmente impedindo que isso passe a existir. E, portanto, você está reduzindo a quantidade de impostos que consegue arrecadar. Genial. Isso veio do juiz que escreveu a decisão sobre isso. E isso é verdade mesmo. Se você permitir isso em casa, então, nessa mentalidade, isso significa que haverá mais produção, o que significa mais receita para o governo, não menos. Há mais ou menos entre 1 e 2 anos, isso foi, eu não sei a terminologia, mas para o tribunal local, o juiz local no Texas.
E esse juiz basicamente decidiu a favor do que você estava dizendo. E é disso que estamos falando quando eu disse que houve um pequeno burburinho na comunidade online. Acho que pessoas como você e eu, que estamos meio que inseridos nessa cultura e nesse grupo, com certeza ouviriam falar sobre isso. Fora desse grupo, ninguém ouviu falar. E pelo que eu entendi, o governo recorreu dessa decisão quase imediatamente. Estou correto? Eles demoraram um pouco porque o juiz Pittman, no Tribunal Distrital, concedeu a eles mais um prazo, com uma suspensão temporária. Houve, mas não me lembro o número exato de dias. Foram 15 dias, 30 dias, algo assim, que o governo tinha para poder recorrer. Isso faria com que, basicamente, a decisão não entrasse em vigor imediatamente. Ele suspendeu isso para que as pessoas ainda não pudessem obter suas licenças para destilar em casa, sabe? E se eles recorressem dentro desse prazo, então a lei continuaria do jeito que estava até que o recurso fosse julgado. E a decisão... Eles foram além disso. Então, seja qual for a data, a proibição foi derrubada. Se você solicitasse uma licença, desde que fosse um dos autores do processo, o que significava Scott McNutt, ou um membro da Associação de Destiladores Amadores, porque é uma associação baseada em membros, então você poderia obter sua licença. Se você cumprisse as demais qualificações, a localização deixava de importar. Sim. Mas eles realmente deixaram para a última hora para entrar com o recurso. Então, durante esse período, você pôde conseguir a licença. E o recurso foi julgado em agosto passado. Qual é o cronograma entre o início no Texas e onde estamos agora? Existem etapas importantes entre esses pontos ou isso é apenas o desdobramento daquele recurso que acabamos de mencionar? Sim, muita coisa nesse tempo é só esperar. Certo. Eles têm cerca de 90 ou 120 dias para apresentar o recurso. Eles fizeram isso. Após isso, resta saber quanto tempo os tribunais levarão para analisar o caso. Então, a decisão original, se não me engano, foi em junho de 24 no Tribunal Distrital. Foi analisado pelo Tribunal de Apelações do 5º Circuito em agosto de 25. Então levou, vamos dizer, quase um ano, cerca de 9 meses, antes mesmo de ir para o 5º Circuito, o Tribunal de Apelações. Eles, então, têm o tempo que quiserem para emitir uma decisão. Eles estão esperando. E então, eu tive tantas pessoas nos contatando, desde que o recurso foi julgado, perguntando: você ouviu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? E eu dizendo a mesma coisa para eles. Não. E o motivo pelo qual não estamos publicando blogs e posts no Facebook é que tudo o que diríamos seria ainda nada. É só esperar para ver. E então, do nada, na sexta-feira passada, saiu a decisão. Certo. Então, sinto que já fizemos nossa meia hora de apuração, então podemos falar sobre as coisas interessantes. Certo. Então, o que aconteceu na semana passada e por que a caixa de entrada de todo mundo está lotada? O 5º Circuito decidiu. Eles divulgaram a decisão. Acredito que, se a decisão do Tribunal Distrital tivesse sido revertida a favor do governo, você não ouviria tudo isso. Você ouviria muita decepção, mas, de novo, seria apenas dentro da nossa comunidade. Mas o fato de eles terem mantido a decisão do tribunal anterior significava que... Tenho que admitir que infelizmente, vários veículos de mídia estão errando. Eles estão dizendo: você sabe que a destilação caseira pode ser legal. Bem, não, isso ainda é, como discutimos, um passo em direção a isso. Mas isso não dá acesso ao que você tem. Estamos esperando que, já que ir diretamente atrás disso não funcionou, esses pequenos passos funcionem. Ainda assim, isso fornece um caminho.
Ainda assim, isso fornece uma maneira legal de fazer isso. Queremos deixar assim a longo prazo? Não. Mas isso ainda é muito melhor do que o que tínhamos. E ainda assim é um grande passo à frente. Uma lei de quase 160 anos de idade. Esta é, de longe, a vez que chegamos mais perto do nosso objetivo final. Também sinto que, especialmente em um lugar como a América, com bem mais história que a Nova Zelândia, e o enorme máquina política que vem junto com um país muito maior, com estados, e nós não temos isso aqui. Eu tenho que imaginar que muitas dessas coisas são regras e leis, simplesmente porque existem regras e leis. E é simplesmente tão difícil mudar qualquer coisa, conseguir impulso suficiente para que algo seja importante o bastante para mudar. E se isso for verdade, então só de fazer isso crescer no tribunal da opinião pública, fazer com que se torne um assunto mais comum em casa, fazer com que mais pessoas percebam isso. Com certeza, só isso por si só já é uma grande vitória para você? É sim, é enorme. E voltando ao que você disse, é tão difícil conseguir mudanças acontecendo em um país desse tamanho. Também há tão pouco interesse nisso, para ser sincero. O Missouri legalizou a fabricação caseira de cerveja em nível estadual há poucos anos. E por que foi difícil? Porque não se importavam nem processavam ninguém. Então, tentar fazer com que seus representantes se interessassem o suficiente para ir lá e mudar isso, mudar essa lei, foi difícil para eles. A grande vantagem para eles é que, provavelmente, em parte por causa do trabalho que tínhamos feito antes daquele momento, quando eles promulgaram a lei de fabricação caseira de cerveja e vinho, também incluíram a destilação caseira. Então, em nível estadual, a destilação caseira no Missouri é completamente legal. Mas o governo federal ainda pode ir atrás de você, mesmo que você esteja lá. Essa é a ideia? Mas agora, se você está no Missouri, você tem um caminho para conseguir uma permissão do TTB. E é legal no seu estado. Então, na verdade, você tem um caminho para destilar em casa agora. Sim, isso é épico. Absolutamente épico. Para 10 estados. Eu acredito, porque quando fomos atrás do Texas no ano passado, quando estávamos conversando com o comitê, estávamos dizendo, nós deveríamos ser o 11º. Chegamos muito perto, só que o tempo acabou. Acho que sim. Então, basicamente, o que acabou de acontecer no Texas não é nada novo, né? É exatamente isso. Você só foi do tribunal local para o 5º circuito. Você processou o governo. O juiz decidiu a favor da sua ação. Naquela época. O governo recorreu dessa decisão e, portanto, não há realmente nenhuma informação nova. Só que agora foi levado ao 5º circuito. E a manchete, o interessante é que, sob, eu imagino, mais escrutínio, sob uma pressão maior, sob não sei como você quiser chamar, o caso subiu de instância. Mesmo assim, decidiram a favor do seu argumento. Essa é a manchete agora, não? Sim. E é enorme. Novamente, obviamente, é enorme para nós no movimento e também, claro, muito empolgante para a gente. E todas as pessoas que querem isso legalizado são aquelas que fazem isso às escondidas. E aí temos que recuar e dizer, bem, nós não apoiamos isso, você está infringindo a lei. Mas também há muitas pessoas, eu incluso, que porque eu sei que eu seria o primeiro a ter alguém batendo à porta, que não fazem isso justamente por esse motivo. Agora, no Texas, nós temos a possibilidade de comprar uma licença de destilação. Na verdade, minha esposa e eu já conversamos sobre fazer isso para, você sabe, ter uma licença do Texas. Podemos obter nossa licença do TTB e produzir legalmente, mas não farei isso ilegalmente agora. Muitas pessoas, especialmente cervejeiros caseiros,
passam por isso. A comunidade dos cervejeiros caseiros é enorme. Sim. Porque está bem ali. Eles já sabem como transformar amido ou carboidratos em açúcar. Eles já sabem como fermentar isso. Mais um passo ou dois, acho, destilação e maturação, e você tem o uísque, sem falar no lance de, eu fiz algo e não saiu exatamente como eu queria. Essa é realmente uma grande diferença. Sim, desculpa, cervejeiros, hidromeleiros, produtores de vinho. Isso é realmente atraente. Sim, eles estão bem ali. Mas eu concordo, eles estão tão acostumados a ter o hobby deles protegido por lei, acho que é isso que você diria. E com razão, eles não querem entrar no território ilegal e colocar toda a vida deles em risco. Certo, mas eles sabem que isso existe e adorariam fazer isso. Então, sim, existe um grande grupo demográfico de pessoas que poderíamos trazer para a comunidade da destilação, essencialmente da forma como eu vejo. Sim. Está perto. Agora é palpável. Um malte sem lúpulo ou uma cerveja sem lúpulo, se você destilar, você tem um uísque. Quero dizer, é tão próximo assim. E como você descobriu na Nova Zelândia quando foi legalizado, as destilarias perceberam que o céu não desabou. Na verdade, constatamos que suas receitas aumentaram um pouco. E eu imagino que seja porque as pessoas saíam para comprar algo e depois tentavam replicar. E é por causa do projeto científico, não é tipo, deixa eu copiar para não precisar comprar. Quando você considera o custo de todos os seus ingredientes, o custo de capital do seu equipamento, as pessoas não estão fazendo isso para economizar dinheiro. Elas fazem isso pelo hobby, pelo experimento científico que você tem toda vez. Eu concordo completamente. E eu sinto que estou em uma posição bem peculiar para confirmar isso até certo ponto. Então, para começar, pessoalmente, parte do motivo pelo qual entrei na destilação foi porque eu sempre gostei da ideia de coquetéis. Eu gostava, passei tempo demais na cozinha, tanto profissionalmente quanto você sabe como o chefe da família. Então, a ideia de poder misturar sabores na hora para criar uma bebida, incrível. Adoro isso. O que me incomoda é que, para fazer qualquer coquetel, preciso ir à loja de bebidas e gastar $400 se não tenho os 6 tipos de álcool necessários. Por isso comecei a me interessar por isso. Depois que comecei a destilar, meu paladar mudou um pouco e passou a ser muito mais voltado para single malt, bourbon, rum, qualquer coisa que tenha sido envelhecida e também qualquer coisa que seja diferente, como Nescau, absinto e por aí vai. E exatamente como você disse, quando eu vejo vejo algo no horizonte, single malt, parece interessante. Eu não tento fazer single malt porque não sei qual deveria ser o sabor. O primeiro passo é sair e ao longo de um ano comprar 15 garrafas diferentes de single malt deliciosos como uma biblioteca de sabores. Sabe, eu fiz isso para todas as categorias de destilados e isso é uma quantidade absurda de impostos que eu enviei para o governo, coisa que eu não teria feito antes. Porque antes, o que eu faria era simplesmente comprar uma garrafa do que eu conseguisse mais barato, sabe? Então tem isso. Acho que também eu preciso ter muito cuidado com o que eu digo aqui, porque eu não quero basicamente expor as pessoas. Mas eu recebo contato de pessoas de perfis bem diferentes. E para ser justo, nós selecionamos muito cuidadosamente as pessoas com quem conversamos no canal. Então, para nós, é muito, como você disse, sobre o ofício, é sobre o experimento científico, é sobre o sabor. Não se trata de criar coisas baratas para lucrar ou se embriagar facilmente. Mas nós temos pessoas que acompanham o canal, vamos dizer, de praticamente todo tipo de perfil. Na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e na Austrália. E isso vai desde chefes profissionais que entram em contato e dizem: "Ei, você sabia que tentou fazer isso, mas errou? Faça assim em vez disso. Incrível. Obrigado, senhor." Temos advogados, contadores que entram em contato e dizem: aliás, você sabia que pode abrir uma planilha e obter esse resultado para te ajudar? Incrível. Obrigado, senhor. Temos engenheiros de
uma entidade muito grande nos Estados Unidos que recentemente esteve nas manchetes por causa da Lua. Então, o que estou dizendo é que não é um grupo de delinquentes produzindo aguardente clandestina, é um grupo de cientistas e nerds usando o conhecimento prévio que eles têm de outras áreas profissionais para aplicar na destilação e torná-la melhor. E eu acho isso absolutamente incrível. E a parte mais bonita da destilação é que não importa o que você faça, não importa a experiência que você tenha, isso vai te tornar um destilador melhor. Se você é encanador, sensacional, cara. Você pode fazer um alambique incrível sozinho, sabia? Tipo, realmente não importa qual seja a sua experiência anterior, você pode usar isso no lado nerd da destilação. E ainda existe esse estigma sobre banjos e jardineiras, né? Sim, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Eu conheço pessoas que realmente abraçam esse estereótipo, mas elas também trazem algo nerd, delicioso e incrível para a destilação. Desculpa, né? Acabei me empolgando aqui. Já evoluiu muito desde a época dos galões no porta-malas do carro de alguém. Não é a mesma pessoa que está fazendo isso agora. Não. E para deixar claro, não é isso que nenhum de nós está defendendo, certo? Tipo, não estamos. E eu acho que, de certa forma, o status quo atualmente quase protege o lucro do mercado ilegal de álcool mais do que qualquer outra coisa. Sim, faz isso porque ainda existem lugares onde as pessoas ainda estão produzindo bebida ilegal, aparentemente. E na minha opinião sobre isso, sabe, algumas pessoas provavelmente não vão querer ouvir, mas geralmente vai ser desse lado. Se você está fazendo isso, então é um negócio. Consiga a permissão e trate isso como um negócio. O que estamos defendendo é quem faz isso por hobby, a pessoa entusiasta que quer experimentar em casa, não aquele que quer, sabe. Se quiser transformar isso em um negócio, somos totalmente a favor disso. E tanto na HDA quanto na Brew House, vamos ajudar as pessoas nesse caminho para que possam realmente se estabelecer legalmente como uma destilaria comercial. Atendemos várias pequenas destilarias que começaram clandestinas e viraram negócio. Um bom número de destilarias artesanais começou desse jeito. Sim. Ainda não. Mais uma vez, devo ter cuidado, mas muitos destiladores profissionais com quem conversei dizem isso abertamente ou depois que a câmera desliga. É tipo, cara, o que você acha? Acha que eu gastaria $1 milhão só para montar uma destilaria? E eu não faço ideia de como fazer isso. Claro. Ok, legal. Então, eu realmente quero entrar no rumo que essa conversa está tomando, com certeza, mas provavelmente vale a pena garantir que a gente já terminou a parte do que realmente aconteceu. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar sobre esse lado das coisas? Então, o Quinto Circuito basicamente defendeu sua posição inicial. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo aí? E aí, acho que o próximo passo é... Qual é o próximo passo? E o que acontece agora? Está de volta de novo, exatamente como estava depois da decisão do Tribunal Distrital. Agora está nas mãos do governo decidir se eles vão simplesmente dizer ok, é o que é. Ou eles decidem que vão, não é oficialmente um recurso. Chamamos de apelar para a Suprema Corte, mas originalmente. Eu não vou tentar pronunciar a palavra para isso. Sim, eles podem basicamente pedir para o Supremo Tribunal analisar o caso. Então, se eles decidirem levar isso adiante, vai para o Supremo Tribunal. Certo, e se eles não fizerem isso, o que isso significa para toda a América ou só para uma parte do país? Seria... Pelo que eu entendo, se você estiver na área coberta pelo Quinto Circuito, então isso vale para você. Ou se você for membro da Associação de Destiladores Amadores, que foi uma das autoras vencedoras do caso. Então, como membro da associação, você faz parte dessa parte autora.
E nós na verdade tivemos um e-mail esta manhã, de um cliente que teve o pedido de licença recusado. Pediu para enviarmos o certificado de associação, enviou isso para o TTB e então foi aprovado. Eles acabaram de receber a licença hoje. Uau! Ok, então isso não é mais justo. Já tivemos vários que conseguiram. Na verdade, um deles entrou em contato conosco hoje de manhã dizendo: "Ei, ótima notícia! Consegui minha licença hoje." Obrigado. Receber o certificado de vocês foi o que fez o processo andar. Então, o TTB está realmente seguindo o que a lei determina. Se você está em Washington, vamos dizer, se você não é membro da HDA e solicita sua licença a partir de casa, ela vai ser simplesmente recusada. Você retorna com o certificado de membro da HDA, eles reconhecem e concedem a licença desde que cumpra os demais requisitos. Essa parte é liberada, então. Ok, então isso foi um mal-entendido fundamental da minha parte. Eu achava que você precisava estar tanto na área de jurisdição do Quinto Circuito, seja lá como você queira chamar, quanto ser membro da HDA, mas você só precisa ser uma dessas duas coisas. Então você pode estar no Quinto Circuito e não ser da HDA, ou pode ser da HDA e estar na Califórnia. Não ouvi falar de ninguém no Quinto Circuito tendo a licença aprovada, mas talvez só não tenhamos ficado sabendo. Foi assim que me explicaram. Mas nós sabemos com certeza que se você for membro da HDA em qualquer lugar, eles vão reconhecer isso, porque temos que lembrar que isso é federal. Regra. Nós processamos o governo federal, não é uma questão constitucional. Então, ao vencer, vencemos em nível federal. Vencemos no Tribunal Federal. Ok. As regras do Estado. As regras do Estado são as regras do Estado. Ok, então vamos dar um pequeno passo atrás aqui. Tenho uma pergunta simples porque sigo ouvindo isso. A destilação caseira agora é legal nos Estados Unidos? Destilação caseira. Não, e é por isso que eu digo, até mesmo alguns veículos de mídia estão dizendo: olha, estamos à beira da legalização da destilação caseira. Acho que é sim e não. Se o seu estado permite e você consegue a autorização do TTB, então sim, você pode destilar legalmente em casa. Não há exigência de vender o produto. Quanto ao governo federal, uma vez que você produziu e pagou o imposto especial de consumo, eles não se importam com o que você faz com o produto. Você pode até jogar pelo ralo. Eles já receberam os impostos. É só isso que importa. É sobre os impostos. Esse foi o argumento apresentado ao juiz desde o começo, certo? Se é isso que importa, foquem nisso. Se eu estou disposto a pagar o imposto sobre o que vou produzir, então não deveria importar onde eu produzo isso. Como você pode dizer não e depois me dizer que eu não posso fazer isso porque temos que proteger o imposto, mas eu quero te pagar. Sim, eu vou te pagar o imposto. E não é organizado. A maioria das pessoas, de novo, isso não é uma solução perfeita para o que queremos, mas é uma solução. Isso dá às pessoas esse caminho. Eles realmente conseguem fazer isso. E a maioria das pessoas que eu conheço e com quem converso, de novo, não é sobre economizar dinheiro com o seu álcool. O custo, atualmente eu acredito que é 13,50 por galão de prova, é o imposto sobre consumo. Então, em uma garrafa de vodka, vamos dizer a 40% de teor alcoólico, ou 80 proof, dá um pouco mais de 2, acho que são $2,16. $2, para não precisar ficar olhando por cima do ombro, e 2 paus quando eu tenho, $1.000 em equipamentos, e já coloquei $10 em ingredientes naquela garrafa porque quero fazer algo realmente bom. Então, ótimo, agora me custou 12 em vez disso. Isso vai me fazer pensar: não, vou fazer ilegalmente ou simplesmente não vou fazer? Não, para a maioria eles vão pagar esses $2. Sim. Pessoalmente, eu concordo completamente com você. É assim que eu penso. E se as leis mudassem na Nova Zelândia, é exatamente isso que eu faria 100%, independentemente de eu ter ou não um canal no YouTube.
Para mim agora, eu tenho que ter o dobro de cuidado, porque todo o meu sustento, tipo, a forma como eu pago a hipoteca e coloco comida na mesa, é fazendo isso. Então eu vou tomar muito cuidado para não me meter em encrenca. Caso contrário, tudo vai por água abaixo. Mas mesmo se eu estivesse fazendo isso só como hobby, eu pensaria da mesma forma. E eu realmente tenho uma certa compaixão, um certo entendimento por pessoas que pensam tipo, sabe de uma coisa, cara, essa regra é idiota. Isso é estúpido. O governo não deveria poder me dizer o que fazer. E eu vou fazer de qualquer jeito. Tipo, essa não é a minha recomendação. Não é assim que eu acho que conseguimos mudança. Mas eu tenho que ser um pouco compreensivo nesse ponto. Eu consigo entender por que você decidiria fazer isso. Ok, então vamos simplesmente, em bom português, dizer exatamente qual é o processo e quais regras mudaram por causa disso. Acho que já cobrimos quase tudo, certo? O primeiro passo é que destilar em casa agora não se tornou magicamente legal. Pode continuar daí, senhor. Mas se você conseguir sua autorização do TTB, isso realmente abre esse caminho para você. Sim, você vai ter que declarar uma vez por ano. Porque, de novo, como produtores extremamente pequenos, o jeito, e eu acho que não me cobre exatidão porque, de novo, alguns desses números eu já vi tanta coisa. Acredito que se você deve menos de $1.000 em imposto especial de consumo por ano. Então, a 13,50 por galão de prova são muitos galões de prova para chegar a $1.000. Então vamos supor, por hipótese, que ele devia $100. Por causa desse valor, eles não querem que você faça essa declaração mensal ou trimestralmente. Isso também gera muita papelada extra para eles. Por isso, você declara só uma vez por ano. Além disso, pelo baixo volume, não precisa de fiança, nem de comprá-la. Isso é enorme. Você tem papelada uma vez por ano, preenche, envia o pagamento. Então, depois que você consegue essa licença, não vai ser um grande esforço para a pessoa conseguir fazer isso. Então, você pega a sua licença. Ainda são necessárias fechaduras específicas por ser uma destilaria de bebidas destiladas. Vai ser assim, você precisa ter fechaduras específicas em o cômodo onde você faz isso para basicamente proteger a destilaria. Isso vale para qualquer pessoa ou destilaria comercial. A outra coisa é que, como eles consideram isso um negócio, essa é uma licença do tipo comercial. A pessoa precisa ter isso registrado como uma empresa. Isso pode ser só você conseguir um DVA. Não precisa ser nada grande. Você não precisa, não precisa abrir uma LTDA nem nada assim. Mas você teria que registrar isso como uma empresa. Novamente, não precisa ser um grande obstáculo que dificulte para alguém, mas esse é o processo. Você perguntou sobre o processo, esse seria o processo. Após obter a licença do TTB, se estiver em um estado onde a destilação caseira é legal, pode montar tudo e começar. Se você está em um estado onde a destilação caseira não é legal, agora você pode fazer isso porque tem a licença e tecnicamente é um negócio, mesmo que o negócio não esteja dando nenhum lucro? Ou você precisa ter os dois? É necessário ter licença e estar em um estado onde seja legal? Ou um estado onde isso seja legal, ou uma licença desse estado. Como eu disse, no Texas, porque ficamos sem tempo, conseguimos passar pela Câmara. Não passou pelo Senado, o Senado do Texas. Então o projeto de lei não foi aprovado e foi esmagadoramente apoiado, mas não deu, o tempo acabou. A maioria dos estados tem sessões de 6 meses a cada 2 anos. Então é difícil aprovar as coisas muito rapidamente. Então teríamos que comprar a licença no Texas para poder fazer isso legalmente. E está disponível para você, mas isso significaria uma etapa adicional. Então, é por isso, novamente, que eu digo, a HDA, mesmo que o governo, neste momento, eles não vão fazer isso, mas mesmo que o governo agora levantasse as mãos e dissesse, tudo bem, façam do jeito de vocês, mudasse a lei e tornasse isso legal em nível federal. A HDA ainda tem aproximadamente 40 estados que precisamos atuar nesses estados e mudar a lei. E nós queremos fazer isso. Nós não estamos tentando fazer nada de errado.
Quando começamos isso, passamos a trabalhar com um projeto de lei, conversamos com o TTB, não tentamos fazer nada passando por baixo dos panos, tentamos fazer tudo de forma transparente e correta, e vamos fazer o mesmo no nível estadual. Faça isso corretamente. Basicamente, os mesmos passos que muita gente assistindo a isto provavelmente nem viu acontecer. Ou elas começavam quando a produção caseira de cerveja foi legalizada nos Estados Unidos. Mas eles tiveram que passar praticamente pela mesma coisa, não a parte de processar o governo, mas mudar as leis federais e depois mudar as leis de cada estado. Então, temos trabalho pela frente. Legal. Então, acho que o resumo poderia ser: a destilação caseira pessoal ainda é, em grande parte, ilegal nos Estados Unidos. Mas a destilação caseira com uma permissão vinculada a uma empresa é, por enquanto, possível. Sim. A próxima grande pergunta é: as pessoas vão perguntar como elas fazem isso, certo? E eu tenho que imaginar que a melhor maneira de fazer isso é, número 1, junte-se logo à HDA. E então, número 2, eu imagino que você tenha tipo um pacote de documentação, tipo um TLDR. Estes são os passos que você precisa seguir. Então, se alguém entrar para a HDA e entrar em contato com você, vou presumir que você tem algo que pode enviar para essa pessoa para pelo menos iniciar o processo. Sim, na verdade nós já tivemos. Nós tínhamos a licença para produzir destilados no nosso armazém, em nome da Brew House, alguns anos atrás, durante a Covid. Porque éramos constantemente procurados, na verdade não por pessoas, mas por empresas buscando álcool e álcool em gel. E naquela época, o TTB estava aceitando qualquer um que estivesse disposto. Eles diziam, sabe, ei, você pode preencher esse formulário para que possamos te licenciar? Porque eles queriam o álcool em gel. Então nós já passamos pelo processo para um GSP. Então sim, sabe, tendo passado por essas etapas, podemos fornecer mais ou menos quais foram os passos que seguimos. Além disso, com isso, temos sido um pouco negligentes em manter o site totalmente atualizado. Mas agora estamos contratando alguém novamente só para cuidar disso, para que muito mais dessas informações. Sabe, antigamente tínhamos quais eram as leis de cada estado. Existem estados onde é legal, existem estados onde é ilegal. E aí você tem os intermediários, tem os estados que seguem o que for a lei federal. Não existe uma lei específica a favor ou contra no nível estadual. Eles seguem apenas o que é permitido no âmbito federal. Costumávamos listar todos, mas já faz anos que não fazemos isso. Vários mudaram. Precisamos recompilar tudo para que as pessoas possam acessar o site e perguntar: onde meu estado se encaixa? Isso levanta outra questão. Obviamente, todo esse trabalho que você está fazendo é absolutamente incrível. E eu definitivamente quero entrar no porquê disso ser incrível, nas esperanças, sonhos, aspirações para o futuro e o que isso pode significar para as pessoas, para a destilação artesanal, para tudo. Mas não é barato fazer isso. Não. Então, quais são as suas necessidades? Para que você precisa de recursos? E então, como as pessoas podem te ajudar neste momento? Tipo, se as pessoas acreditam nisso, se elas querem que você continue fazendo esse trabalho incrível, como elas podem te apoiar? Duas maneiras. Uma, obviamente, é se tornar membro da Associação de Destiladores Amadores, porque os fundos são novamente para reunir todas as informações e colocá-las no site. Há momentos em que há custos envolvidos para ir e se reunir com representantes e tentar convencê-los a apoiar a causa. Viajante, não estamos usando isso para dar a volta ao mundo. Precisamos ir a Austin e Washington para reuniões com representantes, o que gera custos. Outra forma de ajudar é entrar em contato conosco. Queremos atuar nos estados. E como mencionei, na maioria dos estados, a legislatura estadual só fica em sessão por 6 meses após a eleição.
Normalmente, nossas eleições acontecem em novembro. Eles geralmente começam na primeira ou segunda semana de janeiro. Funcionam por 6 meses. E é isso! Então, se quisermos mudar as leis em vários estados, precisamos de pessoas que possam atuar no local. Não posso, por exemplo, ir até a Louisiana, que é próxima, e me reunir com os representantes porque não sou eleitor deles. Nós precisamos de pessoas para Se reunir com seus representantes e dizer: ei, queremos ver essa lei mudar. Aqui está o motivo. E nós temos materiais com os quais também podemos ajudar as pessoas nisso, dizendo: veja como é a nossa lei atual. E aqui está o que gostaríamos de ver. Foi isso que tivemos que fazer aqui no Texas. Minha esposa e eu nos encontramos pessoalmente com o nosso representante. E ele realmente foi fantástico. Ele levou a questão adiante. E foi assim que conseguimos um projeto de lei e quase conseguimos mudar a lei no Texas, no ano passado. E quando eu digo que ficamos sem tempo, na primeira vez que um projeto de lei é apresentado, há vários trâmites iniciais que precisam ser cumpridos. Qual é o impacto disso no orçamento e em várias outras questões? Então, quando finalmente chegou ao comitê e o comitê disse: sim, isso deve seguir para o plenário. Passou, mas nos deixou com, acho que eram 3, 4 semanas, era tudo o que restava para tentar aprovar no comitê do Senado e no plenário do Senado. E simplesmente o tempo acabou. Então precisamos ter pessoas presentes nos diferentes estados pressionando por isso. E novamente, se eles estiverem se reunindo, nós conseguimos ir lá e nos reunir com eles. Mais uma vez, teremos viagens e vou com prazer de um lugar a outro para ajudar a fazer isso acontecer em vários estados. Mas eu não posso bancar isso, ficar indo para todos esses estados. Queremos ver isso acontecer. E não queremos fazer isso apenas um estado de cada vez, porque nesse ritmo vamos levar 60 anos para conseguir. literalmente. Então, eu imagino também que você quer que as pessoas ajudem. Você quer que as pessoas entrem em contato com o canal certo no seu estado, mas também quer que isso seja um esforço organizado e bem direcionado. Não adianta se alguém ouve esse podcast e simplesmente pensa, vou lá falar com fulano, fulano, fulano. Tipo, não é algo ruim, mas também não une tudo isso em uma causa só, certo? Então, é chato quando te mandam e-mails perguntando com quem falar para ajudar. Qual seria a maneira mais fácil para você ajudar a reunir a galera do país todo? Acho que é isso que estou perguntando. Se começar a ficar meio fora do nosso controle, provavelmente vamos contratar alguém para ajudar com isso. Especificamente para isso, para responder esses e-mails e poder dizer, olha, essas são as leis atuais no seu estado. Aqui está o que sugerimos que pode ser mudado. O modo mais fácil, como fizemos no Texas, é... Eu dei minha sugestão de como o projeto de lei poderia ser estruturado para legalizar isso. Aqui, o caminho mais simples. Porque eu odeio dizer, mas os burocratas costumam dificultar tudo. Essa é minha opinião. Mas então eu tentei fazer um caminho bem simples, simples mesmo. E o nosso representante tentou abordar de algumas maneiras diferentes e finalmente voltou e disse, olha, leia esse projeto de lei e nos diga se você concorda com isso que a gente vai apresentar. E eu olhei e falei, bom, sim, eu concordo com isso porque foi exatamente o que eu te passei. Então eles acabaram percebendo que era realmente a forma mais simples de fazer. Então vamos poder ajudar as pessoas com isso que está acontecendo aqui. Se você for falar com seu representante, aqui está um material que você pode simplesmente imprimir e entregar para ele. E então, se precisarmos de alguém que possa trabalhar, mesmo que seja só alguns dias por semana para lidar com isso, se conseguirmos tantas pessoas interessadas e entrando em contato conosco, então isso é maravilhoso. E novamente, é aí que o financiamento precisa estar. Ok, então as pessoas devem se inscrever, elas devem se tornar membros, porque primeiro, isso te ajuda.
coloca dinheiro na conta para continuar impulsionando isso. E segundo, elas essencialmente se tornam autoras naquele momento, certo? Tipo, se alguém está entrando agora, isso faz dessa pessoa um autor ou ela precisava ser membro quando isso aconteceu? E eu não sei se existe uma base legal para isso ou não, mas o TTB não tem questionado as pessoas sobre isso. E isso também pode ser em parte porque eles estão com falta de pessoal, assim como muitos órgãos do governo. Eles provavelmente não querem se dificultar mais do que o necessário. Mesmo que isso devesse ser um requisito, e eu imagino que não seja porque eles não pediram isso a ninguém. E eles estão lidando com isso de forma adequada. Se você não é um membro, eles recusam. Se você é um membro e comprova, eles aprovam. Então eu imagino que eles sabem exatamente quais são as regras e estão seguindo elas. Não os critico, é para isso que estão lá. Nunca tive problemas com eles. E quando nos encontramos com eles, eles foram extremamente receptivos. Nunca estivemos em conflito. Eles sabiam que mesmo quando estávamos apenas tentando mudar a lei, estávamos fazendo isso da maneira certa, e eles apreciaram isso, e também apreciaram que nos reuníssemos com eles. Então nos trataram muito bem. Isso é incrível. Então junte-se à HDA. Entre em contato se quiser ajuda para conseguir uma licença. Entre em contato se você acha que pode fazer algo para ajudar a causa, seja localmente, ou se você tem alguma habilidade que possa, sei lá, doar um tempo para ajudar a montar o site ou o que quer que seja. Se quiser fazer isso, entre em contato. E se chegar ao ponto de você ficar sobrecarregado com mensagens demais, parece que esse é um bom problema para se ter, não um problema ruim. Então vamos mudar de tática aqui só um pouquinho. Falamos que isso é meio que a primeira mordida, o primeiro pequeno golpe na base do status quo atual. Qual é o seu cenário dos sonhos ou por que isso é importante em termos do que você pode fazer no futuro? Tipo, como isso estabelece uma base para o argumento da HDA sobre destilação caseira nos Estados Unidos? Eu acho que, novamente, embora esse seja um caminho diferente do que queríamos e do que você tem, e como a fabricação caseira evoluiu até a legalização total. Eu acho que, seguindo esse caminho, se o governo desistir ou se for para a Suprema Corte e a gente vencer, acredito que isso vai sinalizar interesse suficiente. E onde essa lei estiver, aí podemos de novo voltar a conversar com nossos deputados e senadores e continuar buscando isso. Colocando isso no mesmo nível da fabricação caseira de cerveja e vinho, para que a gente fique sob o mesmo guarda-chuva. As pessoas que fazem isso já estão, em sua maioria, sob esse mesmo guarda-chuva. Gostaríamos que a atividade também estivesse sob esse mesmo guarda-chuva. Então isso é bom. Uma forma de colocar. Então é uma plataforma, é uma maneira de ter a discussão, é uma forma de realmente dar às pessoas que querem fazer isso um meio legal para começar a fazer. E então, porque é legal e eles estão fazendo isso, agora eles podem falar sobre isso e discutir porque é importante. E quanto mais pessoas nós tivermos fazendo isso, e é aí que essa decisão do Quinto Circuito foi tão importante, como você mencionou antes, no Tribunal Distrital. Foi isso. Houve alguma discussão, mas, de novo, foi principalmente entre a comunidade que sabia sobre isso. Isso é diferente. Agora você está ganhando força. E eu tive pessoas que entraram em contato comigo depois, dizendo: "Ei, você ouviu isso?" "Sim, eu soube disso logo de cara. Fui eu." Sim. E temos alguns veículos de notícias. Da última vez, tivemos alguns pequenos veículos locais querendo fazer uma entrevista. Agora estamos recebendo cobertura de notícias nacionais. Amanhã, na verdade, teremos uma matéria no Noticiário Nacional de TV em horário nobre. Então, isso elevou bastante o nível. Agora, como você mencionou, muitas pessoas fora da nossa comunidade estão ouvindo falar sobre isso.
E você vai encontrar aquelas pessoas que você sabe, novamente, não têm essa informação. Elas não sabem que não é tão perigoso assim. Elas dirão: ah, não, as pessoas vão se explodir. Mas você também vai ter muitas outras pessoas. Tem muita gente que diz: ah, isso não era legal. Elas só pensam isso porque fazer cerveja e vinho em casa é permitido, então acham que destilar em casa também é. Isso vai fazer as pessoas pensarem: ah, bem, isso não está certo. Então, eu acho que divulgar a informação é quase tão importante quanto qualquer outra coisa neste momento. Eu concordo completamente. Sim, concordo totalmente. Tudo bem, você foi extremamente generoso com o seu tempo. Se você tiver mais alguns minutos, só quero fazer algumas perguntas rápidas. Tudo bem para você? Sim, claro. Tem mais alguma coisa que você queira abordar antes de chegarmos a isso, Rick? Acho que fizemos um bom trabalho explicando como chegamos até aqui e por quê. Espero que, para as pessoas que estão chateadas dizendo: ah, ainda preciso tirar uma licença, elas entendam que não seguimos esse caminho no início. Nesse caso, sabe, puxaram o tapete da gente. Então encontramos outro caminho que pelo menos dá às pessoas uma maneira legal de fazer isso. Não é necessariamente o objetivo final. Não vamos parar por aí, mas pelo menos agora você tem um caminho. A porta foi fechada na sua cara, então você entrou pela janela. Basicamente. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Beleza, então perguntas rápidas. E para quem está ouvindo isso, o plano é que eu possa usar o conhecimento muito mais aprofundado do Rick sobre isso, obviamente, porque você está muito mais por dentro disso. Still it. E porque meu público é diretamente afetado por isso, não é só, isso é interessante quando você vê no Reddit e não faz. Eu quero ter certeza de que nosso público entenda isso corretamente. Assim, primeiro, eles não se metem em encrenca. E segundo, para que eles possam realmente fazer parte da solução, sem interpretar errado. Sim. Então, dito isso, vamos para as perguntas rápidas. O que as pessoas estão entendendo errado sobre isso, né? O que você tem visto nos comentários, no Reddit, YouTube, seja onde for? O que você tem ouvido das pessoas diretamente? E o que você tem visto na mídia que está simplesmente errado ou mal informado? Que isso está, na verdade, abrindo espaço para a destilação caseira como um hobby parecido com a fabricação de cerveja e vinho em casa. E isso simplesmente não é verdade. Quero dizer, isso é um grande passo e há um caminho pela frente, mas ainda não chegamos lá. Acho que vamos apenas explicar rapidamente qual é o caminho atual para poder fazer destilação em casa legalmente para diferentes grupos de pessoas. Então, se você é um membro da HDA em um estado onde tecnicamente ainda é ilegal, quais opções você tem? Acho que esse é o pior cenário para alguém, não é? É. Porque se você não é um membro da HDA, suas atividades serão encerradas. Logo de cara, se você é membro da HDA, já possui permissão do TTB. Em um estado onde é ilegal, aí varia de novo porque depende exatamente do que é permitido dentro do estado. No Texas, é possível obter a permissão mesmo para residência. O importante para eles é que conseguiram o dinheiro deles pela permissão. Depois, vai depender das autoridades locais se você pode ou não fazer isso na sua casa, ter um negócio ou esse tipo de negócio localizado lá. Existem estados onde é meio termo. Você pode solicitar, pode até conseguir uma permissão. Nem há custo, e você tem permissão para isso. Outros estados onde é ilegal possuir qualquer tipo de destilador, até mesmo um de água, sem... Porque se ele for capaz de produzir álcool, o que qualquer destilador pode fazer, a qualidade pode variar. Mas é possível. Então há lugares onde isso nem é permitido. Então existem várias possibilidades.
E só porque você pode conseguir a permissão do TTB não significa que possuir um condensador seja legal nesse estado. Correto. Isso vai depender do que o estado decidiu. E como discutimos no caso do Missouri, eles podem não se importar. Eles só não chegaram a mudar a lei ainda, mas é aí que o problema aparece. Eles podem ignorar, mas se houver reclamação, já vivenciamos isso antes, inclusive na Califórnia. Um homem e sua esposa se separaram. Ela o denunciou imediatamente. Enquanto ele fazia isso para ela, estava tudo bem. Mas assim que eles se separaram, bem, agora, nesse caso, era federal. E então eles tiveram que gastar recursos para ir atrás desse cavalheiro. Não acho que eles queiram isso, têm usos melhores para seus recursos. Acho que eles veem isso de forma semelhante à produção de cerveja e vinho. De novo, porque é só uma extensão disso. Muitas vezes, autoridades estaduais e federais ignoram a situação, mas você ainda corre grande risco por violar a lei, o que é um crime grave. E é meio que a analogia da lanterna traseira também, né? Se você está em um carro de família, com sua família dentro, dirigindo pela rua principal ao meio-dia, respeitando o limite de velocidade e usando as setas, ninguém realmente se importa que sua lanterna traseira esteja queimada. Mas se for 2 horas da manhã você estiver a 80 km por hora acima do limite de velocidade com os faróis apagados, com certeza eles vão usar a lanterna traseira como desculpa para jogar tudo o que puderem em cima de você, além de todo o resto, né? Então por quê? Por que o interesse da mídia está muito maior desta vez? Eles estão dizendo, agora eu sei que é uma lei sobre destilação, mas agora eles estão. A mídia está começando a considerar isso como algo maior, que agora está virando uma questão de até onde o governo pode chegar. O que é que eles podem ou não controlar, independentemente de que lado você esteja. Ao fazer isso, não se trata mais apenas de você poder destilar ou não. Trata-se de até onde o governo pode ir ao regular o que você pode fazer em sua própria casa. Interessante. O CERN, a Terra da Liberdade. É tudo sobre isso. Ok, eu gosto disso. Essa é a última pergunta que eu tenho para você. E eu deixei essa por último porque vou deixar você falar sobre isso o quanto quiser. E isso é algo que é muito querido para mim. Por que o direito à destilação caseira é importante para a indústria da destilação, especialmente no nível artesanal? Muitas destilarias comerciais começam com pessoas fazendo isso em casa, ilegalmente. E, novamente, não estou dizendo que apoio isso. Não é isso que buscamos. Mas, como você disse, muitos deles não vão sair gastando centenas de milhares ou milhões de dólares para abrir uma destilaria sem nunca ter praticado ou aprimorado o ofício. Você não vai abrir uma oficina mecânica e improvisar esperando conseguir consertar carros. As pessoas fazem isso em casa, e eu acho que em muitos casos elas nem pensam em transformar isso em um negócio até que amigos e familiares provam e dizem: nossa, isso é bom. E, para muitos de nós, quando isso acontece, o peito até estufa de orgulho porque você fica empolgado com o que fez. Mas aí, isso começa a fazer algumas pessoas, certas pessoas pensarem, sabe de uma coisa? Talvez eu possa fazer disso um negócio. E elas transformam isso em uma empresa legalizada. Tenho um conhecido que provou um pouco do dele ontem à noite. Eu nem vou dizer quem é, mas ele é dono de uma destilaria legalizada. Já faz quase 2 décadas. Mas ele começou com a gente, não como uma destilaria legalizada nos primeiros anos, e depois transformou isso em um negócio dentro da lei. E ele cresceu, ganhou vários prêmios. Ele tem um Bourbon Cask Strength fantástico, simplesmente fenomenal. Pode confiar em mim, ele colocou muito dinheiro nos cofres federais em impostos. Eles começaram, de novo, a portas fechadas.
Para muita gente, é assim que acontece. E foi a mesma coisa quando a produção caseira de cerveja foi legalizada. Você viu uma explosão enorme no número de cervejarias artesanais abrindo, porque as pessoas estavam fazendo um produto tão bom que decidiram transformá-lo em um negócio. Com certeza. E não só isso. Quero dizer isso de uma forma carinhosa e positiva, mas você tem esse efeito de maluco. E o que quero dizer com isso é que, quando você é uma destilaria comercial preocupada, no mínimo, em não perder dinheiro, certo? Você ainda tem paixão por fazer coisas boas e quer inovar, mas no fim das contas, é assim que você paga a sua hipoteca e sustenta a sua família. Existem limitações sobre o quão ousado você pode ser. Quando você é apenas uma pessoa fazendo isso no seu galpão por diversão. Se você tiver uma ideia maluca, pode gastar $100 em ingredientes em uma garrafa se quiser e ver o que acontece. E, na minha opinião, é por isso que temos as Hazy IPAs, por isso que temos IPAs que são diferentes agora. O mundo da cerveja comercial achava a ideia de colocar tanto lúpulo caro em uma cerveja absurda, até que o movimento de cerveja artesanal da Califórnia e o movimento de fabricação caseira apareceram. Isso era loucura. Você teria que ser um maluco para fazer uma cerveja assim. Então, por que se quer considerar isso? E então vieram os cervejeiros caseiros e disseram: eu gosto desse negócio de lúpulo. Que tal colocarmos 15 vezes mais disso nessa cerveja? Que tal tentarmos todo tipo de jeito maluco de colocar lúpulo nessa cerveja? Como você disse, as pessoas começaram a comentar: sabe, isso é muito bom. Talvez você devesse começar a fazer isso. E é isso que nasce uma indústria que gera muitos impostos para o governo. E se você quiser seguir o caminho puritano de álcool é ruim, isso significa mais arrecadação de impostos por nível de embriaguez, porque você aumentou o valor, certo? Tipo, você não está vendendo só para ficar bêbado a um preço baixo, com lucro baixo. Você transformou isso em algo mais parecido com vinho, que geralmente é o tipo de álcool mais aceito pelos padrões governamentais no mundo todo. É por isso que há incentivos fiscais. É considerado artesanato uma forma de arte. Devemos celebrar isso em vez da vodka, que é, não sei se você sabe, Rick, mas é obviamente algo do mal. Yes. Sim. Então, eu concordo completamente com você. Acho que permitir pessoas criativas com um conjunto diferente de conhecimentos entrarem no mundo da destilação e compartilharem esse conhecimento, meio que numa troca coletiva de ideias, isso simplesmente faz tudo explodir. Sim, a inovação está começando no nível doméstico e no nível artesanal. Você não vê a inovação em uma Anheuser-Busch. Não estou criticando. Não, eles fazem um ótimo trabalho. Eles precisam, sabe? Eles se mantêm nisso. E aí eles simplesmente vão lá e compram um pequeno produtor artesanal que tentou algumas coisas estranhas que realmente deram certo. E eles simplesmente, sabe, vão lá e compram essas empresas e ficam com essa divisão, mas não são eles que estão inovando. É o pequeno produtor em casa, ou o produtor artesanal de pequenos lotes que consegue fazer isso. Com certeza, é isso aí. Tudo certo. Obrigado, Rick. Acho que podemos encerrar por aqui. Você pode nos dizer diretamente onde as pessoas podem encontrar a HDA e exatamente como elas podem se inscrever? É muito simples. hobbydistillersassociation.com. Nada muito complicado. E eles podem se inscrever direto na página. Tem um botão de doação ou você pode se inscrever com plano mensal ou anual. Há uma página de associação simples. Você é incrível. Obrigado pelo seu tempo. Isso foi muito educativo para mim e também otimista, mas com cautela. Na verdade, depois de conversar com você, sinto que as chances de uma mudança real acontecer na nossa vida são melhores do que eu esperava antes de falar com você. Então isso é bem empolgante. Você tem algum pensamento final para nos deixar? Quais são as chances de algo real e significativo acontecer para as pessoas em todo o país, nos Estados Unidos? E qual seria o possível prazo para isso acontecer? Algo significativo já aconteceu. Este é o maior avanço que já tivemos sobre isso.
Nós só queremos, é claro, que isso se mantenha, seja o governo não se opondo ou indo até a Suprema Corte e conseguindo manter isso. Minhas opiniões sobre as chances disso, cara, é tão difícil dizer. Quero dizer, os tribunais, você nunca sabe. A Suprema Corte nos últimos anos não tem gostado muito de excessos do governo, mas aí depende exatamente de como eles veem isso. Eles também não gostam de ver algo que existe há tanto tempo de repente ser retirado. Então é difícil dizer. E quanto ao tempo, bem, sabemos que se houver apelação, ela precisa ser feita em até 90 dias. E nesse ponto, não sei quanto tempo levaria até que a Suprema Corte analisasse ou desse um veredito sobre isso. Então, vamos ter que esperar para ver, mas acho que já ganhamos impulso suficiente. Espero que, se isso tomar o rumo errado, as pessoas ainda queiram apoiar isso. E se quiserem, vamos lutar para que isso não seja, não deixaremos que seja o último suspiro. Continuaríamos insistindo nisso. Há apoio suficiente para mostrar que as pessoas querem isso. Isso é incrível, Rick. Siga firme nessa luta, amigo. Agradecemos. Agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo.